Abram-se as cortinas porque o show vai começar. Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo aqui da Central dos Números. No vídeo de hoje, a gente vai ver a prova de matemática da Guarda Municipal de Itapevi, em São Paulo. Essa prova foi realizada agora em 2019 e é mais uma prova organizada pela VUNESP. E antes da gente começar, eu preciso te pedir para me ajudar a chegar aos 50 mil inscritos. Então, se inscreve aí, por favor, dá a sua força. Vamos juntos bater essa meta e fazer esse canal crescer ainda mais. Eu ainda acredito que a gente vai dominar o mundo, hein? Então, dá a sua força aí, me ajuda a dominar o mundo, se inscreve aqui no canal, pode ser? Bora ver então as 10 questões dessa prova? Vem comigo! Essa primeira questão é uma questão de regra de 3. Ela tem esse enunciado gigante. Aqui na primeira parte, resumindo, ela diz que a FIFA precisou converter medidas de jardas em metros, beleza? Aí ela continua. A distância da barreira em relação à bola numa cobrança de falta que era igual a 10 jardas foi convertida para 9,15 metros. Ou seja, está falando de futebol, né? A distância da barreira, quando os jogadores montam uma barreira em relação à bola, era de 10 jardas. Essas 10 jardas foram convertidas em 9,15 metros. Analogamente, é correto concluir que as dimensões mínimas de um campo de futebol para jogos internacionais foram convertidas de 110 jardas de comprimento por 70 jardas de largura para aproximadamente quantos metros? Bom, se você não manja de futebol, você precisa fazer aqui uma regra de 3. Ele deu para a gente 3 medidas. 10 jardas estão para 9,15 metros, 110 jardas estarão para x. Vamos fazer essa regra de 3? 10 estão para 9,15 e 110 está para x. Sendo assim, 10x é igual a 110 vezes 9,15. X vai ser o quê? 110 vezes 9,15 dividido pelo 10. O 10 que está multiplicando o x passa para o outro lado com a operação invertida, passa dividindo. 110 dividido por 10, é só cortar esse zero com esse zero, vai sobrar 11. 11 vezes 9,15 dá 100,65. Sendo assim, o comprimento do campo de futebol terá aproximadamente 100 metros, correto? Mesmo raciocínio você aplica para a largura. 10 jardas estão para 9,15 metros, 70 jardas da largura estão para y metros. Sendo assim, 10y é igual a 70 vezes 9,15. Pega o 10 está multiplicando, passa para o lado de cá, vai passar dividindo. 70 dividido por 10 dá 7. 7 vezes 9,15, 64,05. Então, as jardas foram convertidas em aproximadamente 100 metros de comprimento e 64 metros de largura. Essa é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvida? Se você acompanha esse canal, você sabe que quem está inscrito aqui tem dúvidas, tem o direito de receber os meus comentários esclarecendo essas dúvidas. Então, se você tem dúvidas, pode me escrever, deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários que eu vou te responder tentando te ajudar. Fechado? Bora ver a questão 17? Vamos lá. Questão 17 é uma questão de sistema. Olha só. Um feirante expõe mudas de orquídeas e de rosas para venda. Então, a gente tem duas incógnitas, as orquídeas e as rosas. Os preços praticados acabam sendo um atrativo para os visitantes do seu espaço. Por exemplo, uma muda de orquídea e 2 mudas de rosas totalizam R$ 48, sendo que o preço da muda de orquídea é R$ 21 mais caro que o preço da muda de rosa. Se ao longo de uma manhã esse feirante vender 10 mudas de orquídeas e 10 mudas de rosas, ele irá arrecadar um total de quantos reais? Então, a gente tem orquídeas e rosas com preços diferentes. Se ele vender uma orquídea e 2 rosas, ele vai ganhar R$ 48. Escreve isso. Uma orquídea mais 2 rosas é igual a R$ 48. Ele diz também que a orquídea é
igual, não está escrito igual aqui, mas ele diz que a orquídea é. Então, a orquídea é igual a R$ 21,00 mais cara que a rosa. Então, a orquídea é igual a R$ 21,00 mais o preço da rosa. Orquídea é igual a rosa mais R$ 21,00. Só isso. Se a gente tem duas equações, a gente monta aqui um sistema. Para resolver esse sistema, pode usar o método que você achar mais fácil, ou o método da adição, ou o método da substituição. Aqui no vídeo, como o O já está separado aqui, eu vou fazer pelo método da substituição. Onde tiver O, aqui em cima, na primeira equação, eu vou substituir por R mais 21. Por quê? Porque o O é igual a R mais 21, certinho? Então, aqui, ó, esse O eu vou substituir por R mais 21. R mais 21 mais 2R é igual a 48. 1R mais 2R. Uma laranja mais duas laranjas. 3R, correto? O 21 está positivo, passa para o outro lado. Vai passar com operação invertida. Se ele está somando, ele vai passar subtraindo. 48 menos 21 dá 27. O R vai ser o quê? Esse 3 que está multiplicando, passa para o lado de cá com operação invertida, passa dividindo. Então, o R vai ser 27 dividido por 3. 27 dividido por 3 é 9. Cada rosa custa R$ 9,00. Se cada rosa custa R$ 9,00, a gente consegue calcular o preço da orquídea? Consegue. A orquídea não é R$ 21,00 mais cara que a rosa? Então, a orquídea vai ser 21 mais 9. 21 mais 9 dá R$ 30,00. O problema é saber quanto que ele vai arrecadar se ele vender 10 orquídeas e 10 rosas. 10 orquídeas vai dar 10 vezes R$ 30,00 cada uma, né? 10 vezes 30 dá 300. 10 rosas, cada rosa é R$ 9,00. 10 vezes 9 dá R$ 90,00. Ele vai arrecadar, então, 300 mais 90. 300 mais 90 é 390. Então, essa é a resposta dessa questão. Entendido? Se estiver entendendo, deixa o joinha aí no vídeo, por favor. Esqueci de pedir, é meu papel te pedir. Deixa o joinha porque quando você clica no joinha, o vídeo chega a mais pessoas. O YouTube recomenda o vídeo para mais pessoas. Então, dá essa força aí, pode ser? Bora ver então. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link com outras questões para você treinar, tá bom? Eu sempre digo nos vídeos porque treinar é uma das melhores formas de aprender. Então, pega essas questões que eu deixo aqui embaixo com temas semelhantes aos dessa prova para você e você vai tentar fazer essas questões e assim fixar o conhecimento. Fechou? Vamos ver a questão 18, questão de figuras planas. Um empreendedor alugou uma sala de área igual a 58 metros quadrados para iniciar um novo negócio. Ele está fazendo uma pequena reforma para adequar o lugar, irá instalar eletrodutos externos ao longo de 2 paredes. A ilustração a seguir mostra detalhes da planta do local alugado e as paredes onde serão instalados os eletrodutos. Então, a gente tem aqui a sala, ele vai instalar os eletrodutos aqui e aqui. A soma dos comprimentos da parede onde serão colocados os eletrodutos é igual a quanto? Então, ele quer saber qual é a soma desse comprimento com esse comprimento. Se ele quer saber isso, vamos dizer que esse comprimento aqui mede x e esse comprimento aqui vai medir quanto? Se tudo mede x e esse pedacinho aqui, ó, mede 2, tudo menos 2 vai ser isso aqui, concorda? Então, esse pedaço mede x menos 2, correto? Sabendo essas medidas, a gente consegue calcular a área total dessa sala. Ele disse que a área total é 58 metros quadrados. Como que a gente calcula a área total? A área total é a área desse retângulo aqui, ó, que é x vezes 5, mais a área desse retângulo aqui, que é 3 vezes x menos 2. Então, vamos somar as duas áreas. 5x mais 3 vezes x menos 2. 5x mais 3 vezes x menos 2. Isso vai dar a área total que ele disse que é 58. Entendido? A área total é igual à área desse mais a área desse. A área desse é 5 vezes x, a área desse é 3 vezes x menos 2. Fazendo continha, 3 tem que multiplicar tanto x quanto menos 2. 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos 2, menos 6. 5x mais 3x, 8x. O menos 6 está positivo, passa para o outro lado, vai passar, está negativo, né? Passa para o outro lado, vai passar positivo. Então, 8x é igual a 58 mais 6. 58 mais 6 é 64.
O 8 que está multiplicando, passo para o lado de cá, dividindo. 64 dividido por 8 dá 8. Então, esse eletroduto vai medir 8 metros. E esse aqui, ó, de baixo, vai medir 8 menos 2. 8 menos 2 dá 6. Sendo assim, a soma dos dois comprimentos vai ser 8 mais 6. 8 mais 6 dá 14 metros. Certinho? Para você treinar questões de figuras planas que sempre estão presentes na prova da VUNESP, eu vou deixar para você aqui em cima, pode aparecer, por favor. Nesse link você encontra outras questões de figuras planas para você treinar. Combinado? Questão 19. Questão 19. Uma questão de volume de sólidos geométricos, né? Uma empresa foi contratada para encher duas lajes no formato de prismas retos retangulares. A tabela a seguir apresenta as dimensões dessas lajes. A laje 1 tem comprimento de 10 metros, largura de 6 metros e altura de 15 centímetros. Laje 2, 12 metros, 15 metros e 20 centímetros. Dado que o preço cobrado por essa empresa é diretamente proporcional ao volume da laje, tem-se que o preço cobrado pelo serviço realizado na laje de maior volume será quantas vezes o preço da laje de menor volume? Bom, para a gente descobrir, basta a gente calcular o volume das duas lajes e dividir um pelo outro. Só que aqui tem um detalhe, né? A altura foi dada em centímetros, enquanto comprimento e largura foram dados em metros. Então, primeira coisa, vamos converter esses centímetros em metros. Para converter de centímetro para metro, a gente tem que andar com a vírgula 2 casas para a esquerda, correto? Então, 15 centímetros. 15 centímetros é igual a 1,5 decímetros, anda com a vírgula 1 casa dá decímetros, anda mais uma casa dá metros, 0,15 metros. 20 centímetros é igual a 2 decímetros, que é igual a 0,2 metros. Sabendo as medidas todas em metros, a gente calcula o volume das duas lajes. Laje 1, 10 vezes 6 vezes 0,15. 10 vezes 6, 60. 60 vezes 0,15 dá 9. Laje 2, 12 vezes 15 vezes 0,2. Isso vai dar 36 metros. Correto? Então, quanto vai ser a proporção do preço de um em relação à outra, da laje maior em relação à laje menor? Para a gente descobrir, basta dividir o volume da laje maior pelo volume da laje menor. Sendo assim, 36 dividido por 9 dá 4. O preço vai ser 4 vezes maior, né? Então, ó, o valor cobrado pela laje maior será 4 vezes o valor cobrado na laje de volume menor. Essa é a resposta dessa questão. Tranquilinha, não é? Se você, por um acaso, esquecesse de converter aqui os centímetros em metros, não ia fazer diferença. Ia conseguir achar a resposta da questão da mesma forma, tá? Por quê? Porque você ia dividir um volume pelo outro, correto? Bora ver a questão número 20. Quando está planejando uma viagem, Augusto sempre consulta um aplicativo que determina o custo aproximado da viagem com base no custo por quilômetro rodado, obtido a partir das características do veículo, somado ao valor do pedágio para o percurso definido. Em sua consulta mais recente, verificou que, para uma viagem que irá fazer, o custo total será de R$ 511,80, sendo R$ 25,80 o valor gasto com pedágio. Dado que a viagem terá 900 km, o custo por quilômetro que o aplicativo estipulou para o veículo de Augusto é um valor entre quantos centavos? Bom, essa é uma questão de função. O que o problema disse? O problema disse que o custo da viagem é dado pelo custo por quilômetro rodado mais o valor do pedágio do percurso, né? Então, se você ler com atenção, você vai ver que o custo da viagem é calculado com base no custo por quilômetro rodado mais somado ao valor do pedágio. Vamos escrever isso? Então, ó, o valor do pedágio mais o preço do quilômetro vezes o número de quilômetros rodados é igual ao total que será pago. Correto? A gente quer saber qual é o preço do quilômetro. Então, vamos chamar esse preço de P, beleza? A gente sabe que o pedágio foi R$ 25,80
A gente quer saber o valor de P, do preço do quilômetro. O preço do quilômetro é multiplicado pelo número de quilômetros, então a viagem dele terá 900 quilômetros. Isso vai ser igual ao total que ele pagou, R$ 511,80. Faz continha agora. P vezes 900, 900P. O 25,80 que está positivo, passa para o outro lado, negativo. 80 centavos menos 80 centavos dá zero. Então, você vai fazer 511 menos 25. 511 menos 25 dá 486. Esse 900 que está multiplicando P, passa para o lado de cá, vai passar dividindo. P vai ser 486 dividido por 900. 486 dividido por 900 dá 0,54. Sendo assim, o custo por quilômetro vai ser de 54 centavos, ou seja, vai estar entre 50 centavos e 55 centavos. Questão de função, muita gente tem dúvidas, então por isso, aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter outra questão, né? Então vai ter o link para você ver outra questão e tentar resolver outra questão com raciocínio semelhante a esse para você treinar. Fechado? Bora ver a questão 21. A questão 21 e 22 as questões 21 e 22 usam esse enunciado. Segundo uma agência de análises financeiras, no ano de 2015 foram gastos 41,3 bilhões de reais em compras pela internet, compras online, o que representou um crescimento de 15% em relação ao ano de 2014. O quadro a seguir mostra a distribuição da população mundial dividida em 3 grupos. Então, o primeiro grupo aqui das carinhas pretas sorrindo são usuários de internet que fazem compra online. As carinhas cinzas sorrindo, usuários de internet que não fazem compra online. Sorrindo não, eles estão tristes, né? E essas carinhas pretas aqui sem boca são não usuários. Considerando somente aqueles que não fazem compras, sendo usuários de internet ou não, tem-se que os não usuários correspondem a qual fração? Como ficou grande o enunciado, eu não coloquei as opções de resposta aqui, tá bom? Ele queria qual fração de pessoas que não fazem compras em relação aos não usuários. Não usuários em relação a todos que não fazem compras. Então, vamos ver quantas pessoas tem em cada grupo aqui, né? Nesse primeiro grupo, contando todas essas carinhas pretas sorrindo, a gente vai ter 20 pessoas. Contando todas as carinhas cinzas aqui, a gente vai ter 32 pessoas. E o restante, né, cada linha são 20, 20, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 pessoas são não usuários. Ele quer saber, somente aqueles que não fazem compras. No meu ponto de vista, esse enunciado tem um problema aqui, porque não significa que os não... não, significa sim. Não, não tem um problema. Se as pessoas não usam internet, não tem como elas fazerem compra online, tá certo. Considerando somente aqueles que não fazem compras, então quem não faz compra? Usuários de internet que não fazem compra, mais as pessoas que não usam internet. Considerando essas duas pessoas, qual é a proporção dos não usuários em relação a esse total? Então, a gente vai ter os não usuários, 48, né? Dividido por todas as pessoas que não fazem compras, que são não usuários e usuários que não fazem compra, 48 mais 32. Entende? Então, a nossa fração vai ser não usuários, 48, dividido por 48 mais 32. Não usuários, dividido por todos os usuários que não fazem compras. Certinho? Então, a gente vai ter 48 dividido por 32 mais 48 dá 80. Essa fração a gente consegue simplificar. Como que a gente simplifica a fração? A gente vai achar números que sejam capazes de dividir tanto o numerador quanto o denominador ao mesmo tempo. Se você olhar bem, você percebe que dá para dividir tanto 48 quanto 80 por 4, né? 48 dividido por 4 é 12, 80 dividido por 4 é 20. Dá para dividir por 4 de novo. 12 dividido por 4 dá 3, 20 dividido por 4 dá 5. Sendo assim, essa fração seria 3 quintos. 3 quintos é a resposta dessa questão. Entendido? Então, ele só queria saber qual era a proporção entre os não usuários e todos os usuários e todas as pessoas que não fazem compras. Então, proporção dos 48 em relação aos 48 mais 32, que são todas as pessoas que não fazem compras online. Tio?
Bora ver a questão 22, que também considera este enunciado. De acordo com o texto, as compras pela internet no ano de 2014 movimentaram aproximadamente quantos reais? Bom, o problema disse que em 2015 foram gastos 41,3 bilhões de reais. E esse valor, 41,3 bilhões, representa um crescimento de 15% em relação ao ano de 2014. Então, se em 2014 tivesse sido gasto X, em 2015 vai ter sido gasto X mais 15%. Concorda? E isso vai dar 41,3 bilhões. Sendo assim, se o gasto em 2014 foi X, o gasto em 2015 vai ser X mais 15% de X, porque houve um crescimento de 15% em relação a 2014. Então, o gasto em 2015 vai ser o gasto de 2014 mais 15% de aumento, certinho? Isso vai dar 41,3 bilhões. 15% de alguma coisa é 15% vezes essa alguma coisa. 15% é 15 dividido por 100. 15 dividido por 100 é 0,15. Então, a gente vai ter 1x mais 0,15x é igual a 41,3 bilhões. 1x mais 0,15x dá 1,15x, correto? Se eu tenho 1 aqui multiplicando x, a gente não precisa mostrar esse 1. Eu vou ter 1 mais 0,15, isso dá 1,15x. Esse 1,15 está multiplicando, passa para o outro lado, vai passar dividindo. X é igual a 41,3 dividido por 1,15. Como que faz essa divisão? Tem que eliminar essas vírgulas aqui. Se eu andar com a vírgula uma casa para a direita aqui, ó, eu elimino no numerador, mas aqui no denominador ficou 11,5. Ando com a vírgula mais uma casa para a direita, acrescento um zero e vai virar aqui embaixo 115. É só você andar com a vírgula, então, duas casas para a direita em cima e embaixo. A mesma coisa que multiplicar os dois números por 100, certinho? Sendo assim, a sua divisão vai ficar 4.130 dividido por 115. 4.130 dividido por 115 dá 35,91. Como a gente estava trabalhando com bilhões, esse é o número, 35,91 bilhões. O que significa esse número? Você sabe? Esse número significa que você tem 35 bilhões e 910 milhões, correto? 35 bilhões e 910 milhões. Então, esse gasto é de aproximadamente 35 bilhões e 900 milhões de reais. Certinho? Entendido? Dúvidas? Se tiver dúvidas, lembra, pergunte para eu tentar te ajudar. Certinho? Bora ver a questão 23. Questão com enunciado grande também. Essa questão envolve conversão de unidade de medida, então acho que muita gente pode ter dificuldade. Uma empresa passará a utilizar um novo sistema interno e precisará atualizar o cadastro de seus clientes nesse novo sistema. Nessa primeira semana, foram designados 3 funcionários para a realização desse procedimento, sendo que, em média, cada um desses funcionários leva 7 minutos e 30 segundos para atualizar o cadastro de um cliente. Na semana seguinte, o gerente dessa empresa solicitou alocar mais 2 funcionários no setor de atualização de cadastro. Então, além dos 2, teria mais 2, além dos 3, teria mais 2, o que dá 5. Além da realização de um treinamento com todos os funcionários desse setor, de modo a acelerar o procedimento de cadastro, objetivando reduzir o tempo médio de atualização de cadastro para 5 minutos. Então, ao invés de 7 minutos e 30 segundos, seria 5 minutos. Se o objetivo for cumprido, o número de cadastros atualizados por hora por esse setor será, em relação aos números da primeira semana, quantas vezes maior. Então, enunciado gigante, né? Primeiro, vamos calcular quantos cadastros eram feitos por hora na primeira condição. Então, na primeira condição, a gente tinha 3 funcionários e cada funcionário gastava 7 minutos e 30 segundos para atualizar um cadastro, correto? 3 funcionários gastavam 7 minutos e 30 segundos por cadastro. Se a gente tinha 3 funcionários, cada um gastava 7 minutos e 30 segundos para fazer um cadastro, eles realizavam 3 cadastros, juntos eles realizavam 3 cadastros nesses 7 minutos e 30 segundos. Concorda? Eles não faziam separados, trabalhavam todos juntos. Então, os 3 funcionários preenchem 3 cadastros em 7 minutos e 30 segundos.
7 minutos e 30 segundos é a mesma coisa que 7 minutos e meio, concorda? 7,5 minutos. Para trabalhar aqui, para a gente fazer essa regra de 3, a gente precisa ou converter esse tempo todo em minutos, como eu fiz, ou converter esse tempo e os 60 minutos todos em segundos. Você escolhe o que você achar mais fácil. Aqui eu achei mais fácil transformar 7 minutos e 30 segundos em 7,5 minutos, correto? Por quê? 30 segundos é meio minuto, então 7 minutos e 30 segundos é 7,5 minutos. Beleza? Então, esses 3 funcionários fazem 3 cadastros em 7,5 minutos. Eles vão fazer X cadastros em 1 hora, em 60 minutos. Faz a regra de 3. 7,5x é igual a 3 vezes 60. 3 vezes 60 dá 180. O 7,5 está multiplicando. Passa para onde vai passar, dividindo. 180 dividido por 7,5 dá 24. Então, em 1 hora, esses 3 funcionários fariam 24 cadastros. Depois, foram contratados mais 2 funcionários e a produtividade deles melhorou. Fariam cada cadastro em 5 minutos, né? Então, 5 funcionários gastam 5 minutos por cadastro. Logo, esses 5 funcionários fariam em 5 minutos 5 cadastros. Fazem 5 cadastros em 5 minutos. Se eles fazem 5 cadastros em 5 minutos, eles farão X cadastros em 60 minutos. O X vai ser 60, né? 5 em 5, se 5 está para 5, 60 estará para 60. Os números são iguais, então a resposta vai ser igual, correto? Então, 5 cadastros estão para 5 minutos, X cadastros estão para 60, o X vai ser 60 cadastros. Então, antes eram 24 cadastros, agora serão 60 cadastros. Esse número é quantas vezes maior que esse? Para a gente saber, basta dividir 60 por 24. 60 dividido por 24 dá 2,5, correto? Esse número será 2,5 vezes maior do que a situação anterior. Entendido? Essa questão tem um enunciado bastante grande, né? Então, só aí eu acho que já gera dificuldade. E essa parte da conversão aqui também pode gerar dificuldade. Então, o que você precisa fazer aqui? Ou você vai fazer como eu fiz, transformar 7 minutos e 30 segundos em 7,5 minutos, porque isso aqui é 7 minutos e meio, ou vai transformar esses 7 minutos e 30 segundos em segundos e os 60 minutos em segundos também, porque o problema é saber número de cadastros atualizados por 1 hora, ou seja, em 60 minutos. Certinho? Bora ver a questão 24. Um funcionário do almoxarifado recebeu pedidos de materiais de consumo conforme a tabela a seguir. Para educação, 210 itens. Para fazenda e patrimônio, 168 itens. Para saúde, 294 itens. Esse funcionário irá remeter os pedidos para cada secretaria no menor número possível de pacotes. Ou seja, não de itens, menor número possível de pacotes, todos contendo a mesma quantidade de itens, independentemente do destino. O número total de pacotes necessários será igual a quanto? Bom, ele quer dividir os itens em pacotes, no menor número de pacotes, e todos os pacotes têm que ter a mesma quantidade. Isso dá para a gente a impressão que ele quer que a gente calcule um número que seja comum e seria o menor número comum. Mas você tem que ver que ele não está falando dos itens, ele está falando de pacotes contendo itens. Para ele ter o menor número de pacotes, ele tem que ter o maior número de itens em cada pacote, concorda? O menor número de pacotes será obtido com o maior número de itens por pacote. Quanto mais itens você coloca dentro de cada pacote, você vai ter menos pacotes. Sendo assim, a gente quer um número comum que seja o maior. A gente quer o máximo divisor comum. O máximo divisor comum entre 210, 168 e 294. Para calcular o MDC, a gente vai fatorar esses números usando apenas fatores primos que sejam capazes de dividir todos os números ao mesmo tempo, certinho? Todos os números aqui são pares, então a gente pode dividir todos por 2. Dividindo todos esses números por 2, a gente vai chegar em 105, 84 e 147. Agora, temos 2 ímpares e um par, a gente não pode dividir mais por 2. Eles podem ser divididos por 3? Sim, a soma dos algarismos de todos os números dá números divisíveis por 3. Então, a gente pode dividir esses números por 3. Todos divididos por 3 vão dar 35, 28 e
49. Não dá mais para dividir por 3. Dá para dividir por 5? Não. Então, vamos dividir por 7. Todos esses números podem ser divididos por 7. Dividindo todos por 7, a gente vai chegar em 5, 4 e 7. Certinho? Agora, não tem mais nenhum número que a gente consiga dividir todos ao mesmo tempo. Sendo assim, o nosso máximo divisor comum vai ser 2 vezes 3 vezes 7. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 7, 42. Ou seja, cada pacote vai ter 42 itens. Para a gente descobrir o número de pacotes, basta dividir todos os itens por 42. Cada pacote terá 42 itens. Sendo assim, o número de pacotes vai ser 210 mais 168 mais 294, dividido pelo número de itens de cada pacote, dividido por 42. Somando todos esses números, a gente vai chegar em 672. 672 dividido pelo 42, desculpa, faltou aqui o 42. 672 dividido por 42 dá 16 pacotes, certinho? Então, essa é a resposta dessa questão. O número de pacotes necessários será 16. Aqui embaixo tem questão de máximo divisor comum para você treinar? Tem sim, senhor. Dá uma conferida aqui embaixo na descrição do vídeo que você encontra o link de outra questão de MDC para você treinar. Certinho? Bora ver a questão 25, que por um acaso é a última questão dessa prova. Vamos lá? Vou até pôr a lupa porque está pequeno. O consumo de energia elétrica em uma residência em kWh de julho a dezembro de 2018 está representado pelo gráfico a seguir. Então, no gráfico a gente tem o consumo em cada um dos 6 meses de um determinado ano. Em janeiro de 2019, uma nova pessoa passou a habitar nessa residência. Como o consumo de energia aumentou muito mais que o esperado, os antigos moradores resolveram cobrar do novo habitante o valor referente ao consumo de energia que excedeu a média mensal de consumo da residência no segundo semestre de 2018. Sabendo que em janeiro de 2019 o consumo foi de 480 kWh, será cobrado do novo morador um valor referente à quantidade de quantos kWh? Bom, para a gente descobrir, a gente primeiro tem que descobrir qual é a média mensal aqui do consumo nesse segundo semestre de 2018. Como que a gente calcula a média? Média é a soma dos termos dividido pelo número de termos. Então, a gente vai somar todos esses números e dividir por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Média mensal no segundo semestre de 2018 é 217 mais 190 mais 178 mais 173 mais 182 mais 200, tudo dividido pelo número de termos, que são 6 meses, correto? Somando tudo isso, a gente vai ter 1.140. 1.140 dividido por 6 dá 190. Então, a média mensal no segundo semestre de 2018 foi de 190 kWh. Depois que o morador chegou, o consumo pulou para 480. Quanto foi a mais, então? Para a gente descobrir quanto foi a mais, basta subtrair 480, que é o consumo de janeiro, menos a média mensal. Consumo excedido em relação à média, 480 menos 190. 480 menos 190 dá 290. Esse novo morador vai receber uma cobrança relativa a 290 kWh. Por isso, esta é a resposta dessa questão, certinho? Aqui no canal tem uma playlist só com questões de média, então se você quer treinar questões de média aritmética, dá uma conferida nesse link que vai aparecer aqui agora para você. Fechado? É isso, pessoal. Essas eram as 10 questões dessa prova. Tá entendido? Se entendeu, deixa o seu joinha aí no vídeo, bora compartilhar esse vídeo nas redes sociais e, claro, quem ainda não se inscreveu aqui, se inscreva no canal, venha fazer parte dessa comunidade de matemática, certinho? É isso, bons estudos e até a próxima!